A dor é a distorção do ser. O ser humano a sente porque algo nele está distorcido, né? O seu espírito sofre uma distorção. E por parte de quem? Ou do quê? O que está distorcendo o espírito? O que está interferindo na sua manifestação, na sua espontaneidade e na sua fluidez? Ora, esse excesso de mente, o ego mental, é este que distorce o espírito, a sua manifestação, a sua forma de atuação, a sua intuição. Se a vida interior flui, o ser humano vive numa leveza, numa harmonia. Ele é como um instrumento bem afinado, que executa uma melodia. Mas agora pensemos um instrumento desafinado, que emite um som distorcido. O que isso causa num ouvinte? Dependendo do caso, até dor nos seus ouvidos, né? Então, um instrumento que emite um som distorcido, ele causa dor naquele que ouve a música ou a distorção. E assim é o ser humano hoje. A maior parte das pessoas é como instrumentos distorcidos. A maior parte é assim, com poucas exceções. As pessoas não fluem, elas não são elas mesmas, não são espontâneas, não são naturais, não deixam o seu espírito fluir, porque existe um opressor nelas. Sim, existe um opressor nas pessoas, que é a sua própria mente, com esse excesso de pensamentos, de modismos, de dogmas, de leviandades, né? De produtos desse mundo consumista que agem sobre a mente, a seduzindo. E tudo isso oprime milhões, bilhões de pessoas pelo mundo afora. Então, a própria mente é a opressora do ser humano. Mas os seres humanos procuram opressores fora de si porque não reconhecem que a pior das opressões está neles mesmos, né? Então essa é a grande contradição do mundo atual. As pessoas procuram um culpado nos outros. As pessoas procuram um culpado no mundo externo. É claro que existem inúmeros opressores no mundo externo, opressores políticos, modistas, ideológicos, levianos, dogmáticos. É claro que vivemos num mundo de oportunistas que procuram tirar vantagens dos seus semelhantes. Mas o ser humano, ele se torna uma vítima maior desses opressores externos por causa do seu opressor mental. Se o ser humano confere poderes absolutos à sua mente, se ele vive apenas na esfera mental, ele não consegue ser. E quem não consegue ser, experimenta dentro de si um espírito acorrentado, lento, amarrado, que não consegue externalizar a sua vontade. E daí surge essa distorção de um espírito que está comprimido, por esse excesso de mente. E esse excesso de mente, toda essa compressão gera a dor. E a dor, ela é a distorção do ser, de um ser que flui de forma distorcida, amarrada, pesada. Então, a dor é isso. O espírito, ele busca se manifestar, ele quer se manifestar, ele quer dominar o corpo e a mente. Mas onde
existe um excesso de mente, ela soterra o espírito e tudo o que sobra é essa distorção, é essa dor interior do ser que se levanta contra o seu opressor. E se o ser humano não for vigilante o suficiente para distinguir o ser da sua mente, e se o ser humano confunde o ser, que é o espírito, com a mente, que é apenas um instrumento, que acontece? O ser humano se torna cego para a vida, se torna cego para si mesmo, ele próprio não se enxerga, ele próprio não se reconhece, ele próprio não identifica o seu potencial interior, que somente pode ser reconhecido por alguém desperto, acordado e vigilante nessa vida. Então as pessoas sofrem por causa desse excesso de mente e não se dão conta disso. Isso é o pior. As pessoas acusam ou procuram acusar outros seres humanos como opressores, mas esquecem que a maior opressão está aqui. É essa opressão mental que gera a distorção do ser. E a distorção do ser é a dor que as pessoas experimentam, tentando encontrar um culpado externo. É claro que existem inúmeros culpados externos, mas para o ser humano conseguir escapar de forma razoável, não completamente, mas de forma razoável, dos opressores externos, ele precisa primeiramente se libertar do seu próprio opressor mental. Porque estamos num mundo decadente, num mundo decaído, onde sofreremos as consequências desse mundo. Mas se estamos despertos em nós, se o espírito flui e usa a mente como instrumento, sem ser oprimido por ela, o ser humano consegue viver de forma razoável, mesmo nesse mundo materialista, consegue encontrar o seu equilíbrio e aproveitar a vida razoavelmente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!